Olha ali, gente, imagens na sua tela, a cápsula que leva Katy Perry e Lauren Sanches, esta última namorada de Jeff Bezos, levou as duas ao espaço junto com uma tripulação 100% feminina, onde elas puderam observar a Terra de cima. Tá aí, acabou de pousar então a cápsula da Blue Origin, empresa liderada pelo bilionário Jeff Bezos, que levou então a cantora Katy Perry, a namorada de Bezos, Lauren Sanches, e uma tripulação totalmente feminina ao espaço. Foi um voo ali de alguns minutos, elas decolaram agora há pouquinho, a gente trouxe para vocês as imagens da decolagem. Tá aí o paraquedas que segura a cápsula, garante aí a segurança no pouso. A Blue Origin foi disparada logo agora, faz alguns minutinhos mesmo, gente, foi coisa muito rápida. Agora há pouco aqui no live a gente mostrou para vocês ao vivo. Aí ela pousou ali, obviamente, né, numa área deserta para que não houvesse nenhum tipo de risco, isso tudo muito calculado, muito planejado. Você tinha ali, a gente foi passando imagens para vocês das pessoas que acompanharam aí esse lançamento. O próprio Jeff Bezos estava lá no local, aparecia observando ali a aeronave no momento da decolagem. Isso foi organizado, esse voo aí foi organizado nos últimos dias, contemplado ali pela própria Katy Perry como uma oportunidade única. Ela que dizia que vinha sonhando há mais de 20 anos com a chance de eventualmente ir para o espaço. Conversava aqui com o Pedro Duran mais cedo, tivemos ali um dilema sobre se a gente encararia esse sobrevoo ou não. Eu, pessoalmente, não sei se eu faria tanta questão, a não ser que realmente alguém me desse de graça. Mas, enfim, acho que o Duran estava mais empolgado com essa possibilidade. Estão passando aí, na sua tela, imagens que parecem ser mesmo do veículo que está indo buscar, então, a tripulação após o pouso aí da cápsula. Claro que vai ter todo um procedimento para permitir, então, a retirada da tripulação de dentro da cápsula. Eram, salvo engano, gente, 6 integrantes, acho que a minha equipe aqui pode confirmar para mim. Acho que a tripulação completa tinha, acho que 6 pessoas, todas elas mulheres. Essa cápsula aí tem o nome de Blue Origin, é um foguete que faz parte da equipe, da empresa liderada pelo bilionário Jeff Bezos, ele que é dono da Amazon. Aí, inclusive transmissão, ao vivo ali da equipe que está indo fazer esse resgate. O lançamento aconteceu alguns minutinhos atrás, elas ficaram por um tempo bem curtinho, na órbita terrestre. Foi possível ali, foi permitido a elas que observassem então a Terra de lá do espaço. Óbvio, oportunidade única, interessante, que pode ter sido uma experiência, deve ter sido uma experiência fantástica para essas pessoas. Sonho de 2 décadas de Katy Perry, segundo as declarações dadas nos últimos dias pela própria cantora. O Pedro Duran disse que queria ir para o espaço para assistir um show da Katy Perry lá de cima. Eu disse que se reunissem o Pink Floyd, eu iria, mas não sendo assim, não sei se eu iria não para o show da Katy Perry. Fica aí a pergunta se vocês também gostariam de fazer esse trajeto ou não, mas uma experiência aí que faz parte da toda a estratégia de promoção e de marketing adotada por essa empresa de Jeff Bezos. A gente tem também outros bilionários que se aventuram nesse tipo de experiência. Temos aí Elon Musk também para contar a história com tentativas e experiências desse tipo, com a sua própria empresa. E a gente segue aí, então, passando para vocês as imagens da cápsula que enviou a cantora Katy Perry ao espaço. Junto com ela, como a gente pontuou aqui, estava Lauren Sanches. Lauren Sanches, ela é namorada de Jeff Bezos e acompanhou aí a cantora Katy Perry nesse trajeto. A tripulação era composta por 6 mulheres, incluindo aí as 2 passageiras, além delas mais 4 pessoas, 100% feminina essa equipe, com o objetivo então de divulgar esse trabalho aí, trazer essa experiência para a cantora e a namorada do bilionário. Segundo a empresa, esse foguete
o New Shepard, ficou ao redor da órbita, o plano pelo menos era que ficasse ao redor da órbita terrestre por um período de 11 minutos. Mas a gente estava trazendo para vocês a informação aqui mais cedo que por alguns minutinhos, acho que 4 minutos, elas ficariam ali com gravidade zero, poderiam flutuar ali do meio da cápsula, ao mesmo tempo em que poderiam observar então a imagem, a cena da Terra vista de cima. Essa nave, então, ultrapassou a linha de Kármán, que fica a 100 quilômetros acima do nível do mar. Ao chegar ao espaço, então, sem gravidade, elas puderam ter esse período bem curtinho, 4 minutinhos, para flutuar sem peso nenhum, aquela sensação que a gente já viu em tantos filmes, vê em imagens de astronautas, em foguetes e assim por diante, em que as pessoas podem flutuar sem sentir em nada o peso do próprio corpo. Pedro Duran, de volta aqui comigo. E aí, você decidiu mesmo? Você queria estar nesse show, né? Eu acho que vai ser um ótimo show. Quer dizer, já foi, né? Ela deve ter cantado meia música pelo pouco tempo que deu. 4 minutos só ali em estado de gravidade. Será que quando você fala no estado de gravidade a voz sai igual quando você fala aqui? Que nem se estivesse com uma bexiga de gazélio ali? Sei lá, diferente. Agora, curioso a gente olhar para o personagem central dessa história, que é o Jeff Bezos também, né, Clarissa? O Jeff Bezos é um dos magnatas americanos que foi vítima do tarifaço do Donald Trump. As empresas de tecnologia de forma geral, a dele, a de Elon Musk, a de Mark Zuckerberg, 3 dos que estavam na posse do presidente americano, elas foram altamente prejudicadas em termos de valorização na Bolsa por conta dessas medidas tarifárias. Aliás, tem até a novidade agora de que o Donald Trump decidiu isentar temporariamente algumas tarifas de alguns eletrônicos por conta justamente dessa pressão dos donos das 7 magníficas, né, que são as empresas, essas grandes, que são Tesla, Nvidia, Apple, a Meta, enfim. E, mais uma vez, aí a gente vê uma cena que remonta a um avanço tecnológico significativo, que tem sido cada vez mais rápido, né? A gente viu vários elementos nesses últimos tempos mostrando como essa corrida para o espaço ela está se intensificando e essa experiência de lazer, né? Porque a gente está falando de pessoas ali que não são profissionais, né? Da navegação aeroespacial, são pessoas comuns que estão podendo viajar, ter o seu momento ali fora da gravidade e voltar para a Terra. Abre uma janela, inclusive comercial, para que pessoas com muito dinheiro, afortunadas, possam fazer esse tipo de viagem e desfrutar poucos minutos de planar num local sem a gravidade. Pararam no meio do deserto ali, mas ainda bem que tinha um carro para poder buscá-las, né? Certamente, né, toda uma estrutura preparada, né, montada para garantir aí a chegada dessas mulheres em segurança aqui em solo novamente, numa área deserta, obviamente. Você não imagina, vai cair uma cápsula ali numa região próxima de qualquer tipo de civilização, ninguém vai correr esse risco, porque aí todo o marketing positivo, né, desse jogo aí abaixo, iria por água abaixo. Mas é claro, né, a gente não pode deixar de reconhecer que isso tem também um valor de marketing muito intenso para essas companhias, né, Duran? A gente estava comentando aqui agora há pouquinho, como também Elon Musk é uma figura que também faz esse movimento. Chama-se a atenção não só para os negócios desses bilionários, mas para a figura deles individuais. São empresas que vivem muito em cima da imagem política até mesmo, dos seus proprietários, dos seus fundadores, e Jeff Bezos é sim uma dessas figuras. Então, a gente vê, por exemplo, isso no histórico de várias gigantes de tecnologia, o caso, por exemplo, da Apple com um personagem como Steve Jobs. Existe essa personificação muito grande, uma espécie de glamorização desses grandes executivos, desses grandes empresários. Quando a gente observa aí a ideia de um investimento bilionário numa empresa aeroespacial
para viabilizar experiências ali que trazem um ar de excentricidade a essas figuras, tudo isso acaba servindo como uma jogada de marketing muito importante. A gente está falando de movimentar bilhões de dólares em propaganda, em geração de negócios mesmo. Então, não é só um passeio da cantora Katy Perry, que também, imagina, está tendo uma mídia imensa pelo mundo todo, com o direito aí a ganhar a promessa ilustre de presença em shows de Pedro Durán. Pois é. Você sabe que eu, observando um pouco da cobertura, né, Clarissa, que eles fizeram, eu consigo identificar elementos de muito profissionalismo ali, várias câmeras, drones, uma transmissão simultânea, alta qualidade, que precisa disso para poder, de fato, você divulgar essa grande novidade, né? Eu acho que é uma situação inédita, as pessoas não estão preparadas para isso. Tenho dúvidas de se a gente aparecesse eu e você agora na Avenida Paulista aqui embaixo e falasse para as pessoas de sopetão, quer ir para o espaço? Tenho dúvidas de quantas pessoas... Não, você está perguntando para mim e eu, na hora de pensar, eu fico na dúvida. Eu falo, não sei se eu ia querer ir. Sinceramente, assim, não é querer... Não me tomem aqui por blasear, imagina. Eu não, esse passeinho aí para o espaço. Não, claro que não. Mas eu não sei, eu vejo o risco, eu tenho um certo receio. A gente viu, por exemplo, quantos lançamentos de foguete a gente vê darem problema por aí. É uma atividade de risco. Não que eu não seja também adepta do risco, porque eu sou uma fanzaça, para quem não sabe, de esportes radicais, mas ainda assim... Tipo apresentar um telejornal, né? Também ajuda, né? Realmente é uma atividade muito insalubre aqui, né, gente? Não, só que não. E sabe, Durã, eu não sei, eu acho que a gente tem que enxergar isso como um negócio. A gente olha o caso específico de Katy Perry, ela está há dias fazendo a promoção desse trajeto, desse passeio, não deve estar pagando um centavo, né? Claro, e ela está ali emprestando a imagem dela a essa empresa, inclusive. Sim. Então, isso tudo tem desdobramentos em negócios da própria Katy Perry, em negócios de gravadoras que têm Katy Perry entre os seus quadros, as suas estrelas, tem repercussão sobre os negócios de Jeff Bezos, tem repercussão sobre os negócios de outras empresas que atuam nessa área aeroespacial. Então, tudo isso movimenta um enorme mercado e é, de fato, algo que chama a atenção da população. Claro, a gente mesmo está aqui com a curiosidade de querer ver essas pessoas descendo dessa cápsula, contarem como foi a experiência delas. A gente já viu inúmeros astronautas dando essa entrevista? Sim, tem o mesmo encanto hoje em dia, um astronauta descer e falou, olha, como foi a minha experiência lá no espaço? Não. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa comum, que entra num foguete e vai dar um rolezinho no espaço e volta, tem, é claro, uma curiosidade ali, um interesse das pessoas absolutamente natural. E isso movimenta o quê? Dinheiro, inclusive. São negócios que podem até ser promissores numa certa escala, ainda são muito incipientes, demandam um investimento brutal com uma dose razoável de excentricidade dos executivos que estão investindo nesse tipo de coisa, mas é algo que naturalmente desperta o interesse e a curiosidade das pessoas, né? Eu estou falando aqui com a Júlia, uma amiga minha, perguntei, você iria para o espaço assim? Ela está acompanhando a gente, ela falou assim, olha, eu acho que eu iria, deve ser muito louco fazer uma viagem como essa, né? E muita gente pensa assim, é uma experiência que você não tem oportunidades para fazer na vida, difícil. né? Você botaria o seu filho nessa cápsula? Acho que eu não botava a minha, não. Difícil essa pergunta mesmo. Porque Se eu fosse junto, talvez, né? Não sei, aí mas eu já fico na dúvida. Ele sozinho teria dúvidas. Mas quando a gente olha para essa personagem, a Katy Perry, Clarissa, a gente está falando de ninguém menos que uma pessoa que tem 204 milhões de seguidores no Instagram. A Katy Perry é conhecida internacionalmente. É uma figura que tem uma imagem super positiva e agrega muito à imagem de Jeff Bezos e do Blue Origin, e dessa ideia, e dessa missão. E faz, obviamente, com que você tenha, nessa empreitada, um retorno significativo. Ou seja, você tenha uma imagem positiva associada a de uma figura. Olha ela ali saindo, não é?
Katy Perry saindo então da cápsula Blue Origin, lançada ao espaço pela empresa de Jeff Bezos, ela que foi acompanhada de Lauren Sanches, que é a esposa do bilionário, que é um dos donos aí da Amazon. Olha aí, Jeff Bezos do lado de fora. E ela olhou para cima, baixou ali, né? Duvido que não vai ter agora uma música da Katy Perry que fale sobre essa viagem ao espaço. Ela disse que ia cantar dentro da cápsula, né? Ela chegou a comentar isso no decorrer dos últimos dias, disse que não tinha como não cantar no espaço, que era uma condição aí nessa viagem. Quando ela foi convidada, ficou muito emocionada com essa possibilidade. Claro, é algo que mexe com o imaginário das pessoas, né? Não tem como, né, Duran? Exatamente, e cria um interesse, uma atratividade, as buscas por esse tipo de iniciativa disparam e inclusive aqueles que, obviamente, vão tentar adquirir uma cadeira, um assento, né? É também uma forma de desfazer aquela impressão ruim ou aquela repercussão negativa que se teve quando aquela cápsula foi para o fundo do mar tentar visitar o submarino, né? Foram tentar visitar o Titanic, né? Que eu estava comentando mais cedo agora. Um empresário, obviamente, extremamente rico, decidiu viajar, fazer uma experiência ali junto com seu filho. Eles entraram numa cápsula submarina para ver de perto os destroços do Titanic. Titan, junho de 2023. E aquilo se transformou numa enorme tragédia mesmo. Eles morreram ali, houve uma falha técnica que impediu a cápsula de retornar à superfície e morreram todos ali. Então, são riscos, são atividades de risco bastante grande, né? A gente está falando de você botar uma cantora internacional num foguete e mandar para o espaço. É isso. Literalmente. E essa cápsula específica, Ocean Gate, ela levava gente que pagou pelo ingresso ali $250 mil, né? Mais de R$1 milhão para cada cadeira para poder ter acesso a essa cápsula que acabou tendo uma espécie de explosão debaixo do mar, né? E não deu certo. Então, essa é a prova de que essas experiências podem sim dar certo. Eventualmente, para quem tem muita disposição, muito dinheiro, para quem quer uma aventura como essa, pode funcionar. E, obviamente, aí, Clarissa, a gente não está falando apenas sobre a comercialização de assentos em naves espaciais para que as pessoas viajem para fora. Mas a gente está falando também sobre imagem, sobre marketing, sobre a companhia de Bezos e sobre tudo que isso representa. O pioneirismo, a vanguarda, estar à frente e ser o primeiro que fez alguma coisa, como ele foi o primeiro que colocou 5 mulheres e mais a Katy Perry, 6 ao todo, né, numa viagem totalmente feminina para o espaço, algo que tem muita relevância e é muito significativo, né? Pois é, a gente tem ali, aqui estão algumas entrevistas aí sendo feitas pelas tripulantes ali dessa viagem. Não sei se essa é a Lauren Sanches, é essa mesmo, gente. Essa daí é a Lauren Sanches, namorada de Jeff Bezos, que é CEO da Amazon e é também proprietário da empresa que lançou então a cápsula Blue Origin ao espaço hoje para essa experiência aí, esse sobrevoo ali na órbita terrestre, feito pela cantora Katy Perry e mais 5 mulheres que compunham essa tripulação.